Olá, você vai ver nessa edição. Plenário do TCE de Mato Grosso emite parecer favorável às contas de governo de Cocalinho e Alto Boa Vista. Com registro de superávites orçamentário e financeiro, contas de governo das prefeituras de Confresa e São José do Xingu recebem parecer favorável da Corte de Contas. Mais duas prefeituras têm balanços de 2023 apreciados pelo plenário do Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Sob relatoria do conselheiro Walter Albano, as contas de governo das prefeituras de Cocalinho e Alto Boa Vista foram apreciadas pelo plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Acompanhe na reportagem como foram as análises desses dois processos. Na apreciação das contas de governo da Prefeitura de Cocalinho, exercício de 2023, o conselheiro relator Walter Albano pontuou que, na comparação das despesas autorizadas com as realizadas, foi registrada uma economia orçamentária de 9,97%. O município também cumpriu os limites constitucionais e legais estabelecidos pela legislação. Porém, o relatório técnico de auditoria apontou a existência de irregularidades, entre elas o não recolhimento de contribuições previdenciárias. No entanto, o gestor apresentou defesa, que posteriormente sanou essa falha. Nesse sentido, ao avaliar todo o resultado apresentado, o conselheiro relator emitiu o voto. De fato, a autoridade política gestora comprovou, senhor procurador-geral, o que Vossa Excelência e o seu gabinete viu e checou no Sistema Nacional que controla essas contas relativa à Previdência. E, embora, então, elas estão aqui, por mim, relevadas por conta da comprovação, e as demais absolutamente não causaram dano a ponto de desequilibrar, do ponto de vista fiscal, aquelas contas. E o plenário também emitiu parecer prévio favorável à aprovação às contas de governo da Prefeitura de Alto Boa Vista de 2023. No balanço, foi registrado superávit orçamentário de R$ 3.800.000. E as falhas identificadas no relatório técnico não comprometeram a análise positiva das contas. As prefeituras de Confresa e São José do Xingu também tiveram os balanços de 2023 apreciados pelo plenário do TCE. Os dois municípios registraram superávit orçamentário, o que significa que gastaram menos do que estava autorizado para determinado período. Ambas as contas tiveram como relator o conselheiro Walter Albano. No que se refere às contas do governo do exercício de 2023 de Confresa, o relator pontuou tecnicamente a correta aplicação de recursos públicos à economia obtida pelo gestor, quando comparadas as despesas autorizadas com as efetivamente realizadas. Na comparação das receitas realizadas com as autorizadas, constata-se uma economia orçamentária de 31,9%, e na execução orçamentária, o resultado superavitário de 3,83 milhões. O resultado financeiro foi da ordem de 6,82 milhões, e o que mostra uma suficiência financeira de R$ 1,48 para cada um de obrigações de curto prazo. Foram apontadas algumas irregularidades. O gestor apresentou defesa e sanou essas inconsistências, obtendo assim o parecer favorável do relator, que foi acompanhado pelos demais conselheiros no plenário do TCE. Na pauta seguinte, a apreciação das contas do município de São José do Xingu. O relator destacou na apreciação o superávit obtido pelo gestor e a manutenção dos índices da dívida ativa e da recuperação de receitas, garantindo a saúde financeira ao município. E na execução orçamentária, um superávit de 1,28 milhão de reais. O superávit financeiro de 9,72 milhões, evidenciando suficiência de R$ 1,91 para cada um de obrigações de curto prazo. A dívida ativa aumentou o seu estoque em 4,92% e a recuperação foi 4,91%, praticamente igual.
Irregularidades de execução orçamentária foram observadas no relatório da auditoria. Diante das alegações do gestor na defesa e no saneamento das falhas apontadas e o atendimento às recomendações, o plenário seguiu o voto do relator do processo pelo parecer favorável às contas de São José do Xingu, exercício 2023. Por unanimidade, a Corte de Contas mato-grossense emitiu parecer prévio favorável às contas anuais de governo, exercício de 2023, dos municípios de Cotriguaçu e Pontal do Araguaia. Esses dois balanços tiveram um desempenho fiscal satisfatório. Na análise das contas de governo de 2023 da Prefeitura de Cotriguaçu, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto destacou que o relatório técnico apontou irregularidades. Uma delas diz respeito ao repasse superior aos limites da Constituição Federal ao Poder Legislativo. Porém, no voto, o conselheiro relator destacou que os erros foram sanados e que, embora as contas apresentassem algumas falhas de execução orçamentária e gestão, no plano geral, as contas do exercício 2023 foram positivas. Em relação aos subitens 2.1 a 2.3, 3.1 a 4.2, que retratam o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO, falhas na abertura dos créditos adicionais e indisponibilidade financeira para a quitação dos restos a pagar na fonte 550, concordo com os pronunciamentos técnico e ministerial no sentido de que eles devem ser mantidos. Entretanto, com base no cenário positivo global, já apresentado no relatório e nos fundamentos expostos no voto integral, compreendo que não devem afetar o mérito das contas, sendo suficiente a expedição de recomendações. Posto isto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2023, da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu. Já as contas da Prefeitura de Pontal do Araguaia couberam à relatoria do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que no voto avaliou que a gestão municipal conseguiu manter o equilíbrio entre despesas e arrecadação e ainda aumentou as receitas próprias. O relator votou pelo parecer favorável. As receitas tributárias próprias totalizaram mais de 7 milhões. Além disso, para cada R$1 arrecadado, a 0,25 refere-se à receita própria, o que revela um grau de dependência de 74,20% no município em relação às receitas de transferência. Comparando os exercícios 22 e 23, notou-se um aumento do índice de participação de receita própria e uma diminuição da dependência de transferência. Situação financeira e patrimonial mostrou um superávit de 8 milhões disponível para créditos adicionais. Os quocientes indicam que para cada R$1 de despesa empenhada, 0,02 foram escritos em reais a pagar e para cada R$1 de reais a pagar, escrito a 7,66 de disponibilidade financeira, indicando equilíbrio. E por falar em sessão plenária, as contas de governo de 14 municípios estão na pauta desta terça-feira. Entre os balanços de 2023 que devem ser apreciados pelos conselheiros estão de Acorizal, Água Boa, Vila Bela da Santíssima Trindade, Barra do Garças, Reserva do Cabaçal e Rosário Oeste. Também constam na pauta um processo de tomada de contas que foi instaurada em razão de indícios de irregularidades na aquisição de ventiladores pulmonares pela Prefeitura de Rondonópolis e uma consulta formulada pela Prefeitura de Itaiangá sobre a forma de contratação e execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos. A sessão presencial do TCE de Mato Grosso será realizada nesta terça-feira, às 2h30 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Contas, canal 30.2 e pelo canal do TCE-MT no YouTube. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também pela TV Contas, canal 30.2 ou pelo nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!